oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Foi uma vez só? Por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-nos aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e aos magistrados rasgou-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando-os o carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou-se a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentre todos, trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-lhes para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua. Glória a Deus. Versículo 32, a gente encerra a leitura aqui. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a ele e a todos os que estavam em sua casa. Foi só para ele que foi pregado? Não. Então, se sente com os ouvidos bem abertos nessa noite para ouvir o que Deus tem para falar contigo. Pode ser. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Queridos irmãos, estamos diante de uma palavra onde Lucas ele faz menção da importância que nós devemos ter como cristão, que é algo que todos cristãos deveriam ter. É o dom de discernimento. Tem o dom de discernimento. Os crentes hoje buscam o dom da revelação, da profecia, o dom da palavra, o dom de pregar, o dom de exortar, o dom de ensinar, mas esquecem de buscar o dom do discernimento de Espírito. Uma vez eu, não tendo discernimento, facilmente sou enganado. Uma vez eu, não tendo discernimento, facilmente a minha mente fica ludibriada por aqueles que têm esse espírito na vida. E a igreja de Cristo foi plantada ali pelos apóstolos, foram ensinadas segundo a doutrina que Cristo deixou para nós. Porém, homens se infiltram no meio do evangelho, aprendem da palavra, aprendem do costume,
e começam a pregar heresias, mentira, coisas que vão não te levar aos céus, mas te levar juntamente ao inferno. E aí nós vimos que no dia de hoje é um povo que mais tem conhecimento, um povo que tem acesso a todo tipo de material para estudar a palavra de Deus, mas é um povo que não dá ouvido, é um povo que só ouve e faz o que acha que deve fazer. Aleluia, glória a Deus. E o interessante, irmãos, que vemos a nossa geração, como Paulo passou por essa situação. Paulo, em uma visão que Deus dá a ele à noite, para ele ir para uma cidade com o nome de Troia, para poder olhar e ver um homem que estava ali, um macedônio, que precisava de socorro. Ele, o macedônio, olha e diz: ei, é necessário que tu passe pela Macedônia para poder resgatar, curar, libertar aqueles que estão naquela cidade. Aquele homem se materializa e vem a ele em sonho, mas nós sabemos que não era um macedônio que veio, e sim um anjo enviado do Senhor para dizer para Paulo: Paulo, é necessário tu descer. Ele mostrou a Paulo ali a direção, o caminho de ir. Mas ali, irmãos, quantos de nós no dia de hoje, Deus diz: desce lá para pregar, vai na casa de fulano para falar, vai entregar o que está guardado. Mas não, nós não demos ouvido. Por quê? Eu vou te explicar o porquê não fazemos. Paulo, quando tem a visão, ele vai para a Macedônia, chegando, ele entra em um processo de trabalho de libertação naquele lugar. Vidas são restauradas, são ganhas, vidas são trabalhadas, mas havia um espírito de engano naquele lugar, aonde Paulo vai passar por vários dias. Esse espírito olha para Paulo e diz: ei, ali vai homens que os prega, que ensina e anuncia o reino dos céus. Esses são servos do Deus Altíssimo. E essa mulher que ali começa a anunciar é uma mulher que dava-se lucro aos seus senhores. Aleluia! Era costume naquela época, como nós temos no dia de hoje, pessoas que se põem como cristão, revelam o RG, o CPF, revelam até a tua alma. Mas ali, irmãos, é espíritos de engano que estão sobre a igreja, que estão tomando posse, estão tomando posição dentro das igrejas. Pastor, por que você está pregando isso? Esses dias atrás, Deus me deu uma visão terrível, aonde o leopardo vinha com alguns animais, que dentro da Bíblia cada animal tem a sua simbologia, e esse leopardo vinha de encontro à minha pessoa. Ele olhava para mim e dizia para mim: ei, preste atenção, um leopardo vinha até mim e dizia: eu vou te pegar, tu está mexendo aonde não era para mexer. E eu começo a entender, comecei a questionar Deus: Deus, o leopardo tem um significado na palavra? Deus disse para mim: sim, é o principado que está vindo contra a tua igreja, é o principado que está vindo contra aqueles que você está pastoreando, é o principado que está vindo com força ali, ousadia e sabedoria para derrubar a casa. Alguém já viu como é que um leopardo age? Alguém já viu como é que um leão age quando vai pegar a sua presa? Nem barulho faz. Ele vai de mansinho. E ele tem astúcia. Ele olha ali, ele pensa como que vai agir. E Deus falou comigo assim: ei, é tempo de você se revestir com a congregação. É tempo de você se unir e levantar em oração, porque grande é a força que o inferno está vindo. E os principados que são enviados vai começar a tocar nas lideranças. E está vindo um principado para poder tocar na tua vida. Irmão, você enfrentar um demônio é fácil. Você enfrentar um demônio que ali tem uma submissão no nome de Jesus Cristo é algo que muitos aí, até sem Jesus, conseguem ali dominar. Mas quando você enfrenta um guerreiro, um principado que está acostumado a matar profeta, matar vidas, aí, irmão, o negócio estreita. Aí ou você se põe na brecha, se põe na posição, o inferno entra e destrói a liderança e o restante. E é por isso que eu digo: fica atento às visões
o discernimento de visão, de revelação, que é de Deus e o que não é. Temos visões e revelações que recebemos de barriga cheia. Aquela que eu falo o dia inteiro, da minha conta bancária. Chega de noite, eu venho lá, o extrato, você vai ganhar tanto. Isso é sonho de barriga cheia. Agora existem visões que vem pessoas que dizem: eu sonhei assim, 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 Deus mostrou contigo, Deus vai fazer, irmão, cuidado. Bota no joelho, bota na oração que Deus não te deixa enganar. Bota no joelho. Porque uma vez o irmão disse que Deus deu uma revelação a ele, que Deus estava preparando a minha bagagem neste lugar. Não tinha nem 2 anos de ministério. Deus disse: o caminho é longo, e assim como eu fiz com Elias, farei contigo. Tu vai comer, se alimentar e caminhar. No mesmo dia que o irmão se levantou e disse que Deus estava preparando as minhas malas para sair do mundo. E se eu sou uma pessoa desnorteada? E veio uma proposta de emprego boa, fora da cidade. Se eu fosse de uma pessoa que vive com uma folha seca, levada ao vento de lado a lado, guiado por demônios, eu tinha feito o quê? Ei, é verdade, eu vou entregar o ministério na mão de alguém para ficar, e eu vou ir, porque lá Deus vai me honrar. Mas Deus disse para mim: cuidado com o espírito de engano dentro das congregações. Tem pregador que vem aqui, irmão, que ele vem uma só, não volta 2. Se ele voltar, ele vai ficar no banco, ele não tem oportunidade, porque são pessoas que não estão pregando mais o que Deus tem mandado, não tem vivido na sinceridade na palavra do Senhor, e sim pregando aquilo que acha que deve. O achismo tem tomado conta. E você sabe o que é mais interessante? Esses principados têm tomado os pastores, e os pastores não têm visto. Porque o principado entra, te faz pregar, te dá revelação, te entrega a profecia, e ele, irmão, pensa que o diabo não sabe como está a tua vida? A Bíblia não ia mentir para nós, dizendo que o demônio está feito leão ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. E é por isso que deve existir dentro de mim e de você uma vontade imensa de ter ali o discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. Sabe por quê? Uma vez você ali com o dom de discernimento, o diabo sabe que ele não pode estar. Eu já vi homens de Deus com mais de 7, 8 anos de congregação, homens de Deus com mais de 15 congregações que ele pastoreia juntamente com os auxiliares, e ali chega uma mulher possessa com o demônio, olhar para ele e dizer: ei, Deus disse que não está se agradando do modo que você está, e ele andando na presença. E por mais que ele seja um homem de Deus, deu ouvido, abriu mão de tudo, e Deus permitiu que o inferno destruísse as congregações. Por causa de quê? Por falta de discernimento. Eu vi demônios pôr a mão na cabeça de pastores e ali profetizar na vida de pastores. E quando via meu rumo, eu dizia: se vir, vai cair por terra. Virava a cara e voltava a outro lugar. Porque, irmãos, uma coisa que eu aprendi quando eu me converti é procurar os dons com excelência. E o primeiro dom que eu procurei foi o dom de discernimento. O dom da palavra Deus me deu no decorrer do tempo. E vinha um dessa cidade dando o dom da cura. Eu disse: eu não quero. Eu quero o dom do discernimento e o dom da palavra. Porque assim é mais difícil eu ser enganado pelo inferno. É possível? Não. Nós podemos ser enganados. Sim, porque a Bíblia diz: se possível, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Mas, irmãos, quando você tem uma vida com Deus, quando você se coloca na presença, quando você se coloca na posição, é quase impossível o inferno te enganar. Eu só me engano quando eu quero. Eu vou usar o termo novamente. Nós vivemos um tempo onde nós temos um demônio e um anjo alertando nós a todos os momentos. Quem aqui já pegou algo que não era seu e sentiu aquele remorso terrível, mas mesmo assim continuou? E depois você não olha nem na cara da pessoa com vergonha. Tem gente que é desse jeito. Ele sabe que é errado, mas ele vai fazer o quê? Vou pôr a mão, vou pegar aquilo que não. E o Espírito de Deus, você sendo crente ou não, ele vai dizer para você: errado, você está fazendo. Se Deus não falar, sua consciência
começa a falar errado o que você está fazendo. E por que nós fazemos o errado? Aprendi, irmãos, no decorrer da minha vida, que tudo que é perigoso e tudo que é escondido é mais. Como foi só eu que escutei isso, né? Só que entenda uma coisa: muitas das vezes aquilo que é gostoso para você vai te caminhar para o inferno. Muitas das vezes aquilo que é bom aos teus olhos, agradável ao que você quer, a tua carne, vai te caminhar para o inferno. Aleluia! O que é melhor você se alegrar? Com a vida de alguém, com o nascimento de alguém, ou com o enterro de um crente? Ou o enterro de alguém? Abra a boca e fala, irmão, pode falar. A Bíblia diz para a gente se alegrar com um enterro. É bom para nós enterrar um ente querido? Dói, não dói? Quando nasce a gente se alegra, não se alegra? Mas por que a Bíblia diz ao contrário? Porque a gente se alegra com aquilo que a gente não tem conhecimento. Quem sai dessa terra e vai para os braços do Pai não tem sofrimento mais. Mas quem nasce aqui vai enfrentar um grande processo de sofrimento. Ainda, irmãos, que se a gente não vigiar, ainda perdemos essas vidas para o inferno. E nós estamos perdendo o discernimento da igreja de Cristo. Sabe por que o Evangelho é pregar? Mas a igreja não tem dado ouvido. O Evangelho é ensinar, e a igreja não tem dado ouvido. Eu vi pastores sair endemoniados em cima de um altar. Que isso, pastor? Irmão, meus olhos estão aterrados de comer. Eu vi pastores profetizando, missionários profetizando no monte, e Deus dizendo para mim, demônio puro. E eu passar e dizer, Senhor, deixa eu botar a mão, e Deus dizer, não ponha, porque o demônio não é teu. Como assim? Quando está na casa, debaixo da cobertura, a gente tem autoridade para tirar. A gente só tira de fora quando Deus manda. Mas se eu mexer, o retorno é grande. Aqui estamos debaixo de uma cobertura. Se acontecer de vir dizer, pastor, estou ficando, estou querendo ficar, eu quero libertação, vai ser trabalhado, o retorno vem. Mas Deus está no controle. Agora, quando eu pego de fora aquilo que não é meu, é outra coisa. Não se antecipe e ponha a mão na prova de e nem de demônio alheio. Certa feita eu estava no monte, o irmão se levanta, orando em línguas, falando, cheio de Deus. E o Senhor disse comigo, eu estava com 2 meses de convertido, 2 meses de monte, oração, jejum. Eu aprendi com o pastor que eu devia ter uma vida com Deus para poder receber o Espírito Santo. Eu via entrar crente, sair crente, entrar crente, sair crente, sendo batizado com o Espírito, e eu não recebia. Deus disse que 90% do que está recebendo não é meu. Isso aí, a maioria, é espírito de engano. Desde lá Deus já vem me lapidando. E esse homem começou a falar em língua estranha e disse, povo, eu tenho revelações do céu. Faz a fila que Deus vai falar. Irmãos, uma coisa que eu quero dizer para você, Deus ele jamais vai deixar um de nós enganado. E jamais Deus vai fazer palhaçada no meio, porque aqui não é circo, aqui é igreja, seja aqui, seja no monte. Deus não vai permitir de ter arruaça, de ter bagunça, porque Deus não é bagunça. A Bíblia diz que quando nos reunimos é para ter ordem e essência. Eu já presenciei pastores profetizando e chegar outro irmão profetizando e o pregador pregando. Se olhar para mim, eu digo, é demônio. Não tem reverência à palavra. Porque Paulo vai nos ensinar, e não só Paulo, como Cristo, os apóstolos, que a maior reverência que temos é a maior profecia que temos e verdadeira é a Bíblia mente? Não. A Bíblia erra? Não. Eu erro? Sim. Eu erro? Sim. Eu conto mentira? Sim. Se eu dizer que eu não conto, eu estou condenado ao inferno. Todos nós contamos. Isso é Bíblia. Pode ser o mais crente do mundo. Se ele dizer, eu não minto, já mentiu. Eu não pego, já pegou. É por isso que tem que ter discernimento. É por isso que tem que ter conhecimento. Eu conheci pastores que fuçaram o Facebook para conhecer a sua vida e te dar revelação quando você vê no culto à noite. Eu conheci pastores que sondavam a vida de pessoas, pregadores que vêm e pedem ali para poder. Eu queria conhecer um pouquinho do povo, pastor, como é que é?
Aí descobre como o Rafael tem uma loja, o infeliz enviado do inferno vai dizer: irmão, Deus tem algo para a tua vida, e começa a entregar algo para ele, mas Deus mandou eu ir lá na tua loja. Vai usar o que ele conhece, aprendeu, para poder ludibriar o irmão e arrancar o coração. Irmãos, pode prestar atenção. 90% das pessoas que vêm te entregar para você, se você dizer assim, eu se não for da tua parte, não deixa. Porque se vir, eu vou dizer que é mentira, para você ver se o demônio encosta em mim. Não encosta! Porque o diabo sabe até onde ele vai. Ele sabe que se você tiver uma vida com Deus, ele não vai tocar na tua vida. Ele sabe que se você expor ele, uma vez exposto na vida de um pregador, jamais esse homem ou essa mulher vai ter uma vida como ele tinha. E essa mulher passou por esse processo. Quantos pastores hoje estão ganhando dinheiro com pregadores que vêm dar revelações? Quantos pastores aceitam os pregadores vir trazer revelação? Por quê? Vai encher a casa. Encher na casa, vai ter bastante oferta. Com bastante oferta, vai encher o bolso de quem? De quem? Do pastor não, irmão. Mas é verdade, a maioria. Quem vive sugando a obra, eles fazem isso. Acham oportunidade para poder sugar aquilo que a ovelha tem a oferecer a ele. E muitas das vezes nós vemos essa raça colocar em cima dos nossos altares. E a gente muitas das vezes não tem vergonha na cara, porque temos homens e mulheres de Deus dentro da igreja, mas o melhor é dar honra a quem está lá fora do que dar honra a quem está aqui dentro. E essa mulher trazia dinheiro aos seus senhores. E nós vemos que um homem e uma mulher que tem o dom da revelação, ele é almejado aonde ele chegou na igreja e tem uma revelação, o próximo está de coisa para pregar aqui. E aí ele vai estender ali as revelações. E 90% desse povo está tudo investido ali pelo inferno. Está tudo com a alma podre, cheio de demônio. É por isso que temos que ter o dom do dia. Uma vez certa feita um pastor olhou para mim, vou falar o nome que é falta de ética, mas devia falar. Ele olhou para mim e disse para mim assim: ó, o povo gosta de movimento, o povo não gosta de palavra. Se você dá 2 pulos, falar em língua estranha, profetizar, se te diz o Senhor, a igreja entra em mistério. Mas o movimento não liberta ninguém. A profecia, ela não liberta se uma vez ela não foi Deus. Agora, uma palavra bem pregada, ela faz ali algo sobrenatural acontecer. E é por isso que eu quero dizer a vocês que estão presentes neste lugar. Vou começar, eu falei para minha esposa, a gente já tem um tempo que os irmãos sabem que quando vem o pregador, dá uma vacilada ali, dependendo do que ele faz, ele não volta mais. Irmãos, eu não vou ser cúmplice de nenhum vagabundo que entra para poder dizer que o evangelho ali foi formado para poder arrancar dinheiro de ninguém. Porque pastor para mim não é, pregador para mim não é. São enviados do inferno para arrancar o alma. São enviados do inferno para destruir o que você tem. E aí? Nós vemos vidas, pessoas que, esses dias eu tive um testemunho de uma irmã, pediu socorro e disse que foi ferida aonde? Dentro da igreja. Os próprios membros destruiu com aquilo que ela tinha de fé. E aí eu te digo, profecias enganosas, profetadas, né, irmão? Eu não digo nem profecias, são profetadas, que não se cumprem, palavras faladas que não existem, e aonde entra na questão, estamos deixando esses adivinhos dentro das nossas igrejas. O pastor olhar para a tua cara, tu está chorando, meu irmão, é fácil para te enrolar. Se você estiver fragilizado, é fácil. Não vem dizer para mim, se estiver fragilizado, irmão, você muitas das vezes tem gente que sai e chega aqui nessa congregação com o coração apertado na mão, esperando Deus dar uma resposta. E o inferno, como Deus sabe que você precisa, o inferno vai olhar e vai usar aquilo ali contra a tua vida para poder te dar uma falsa profecia e te derrubar. Amém?
Até o dia de hoje. Vai fazer 10 anos. São 7 anos pastoreando esse ministério. Tudo que eu vou pregar, tudo que eu vou ensinar e tudo que eu vou falar, eu tenho que filtrar com o Espírito Santo antes. Porque eu sei que é a mulher de Cristo separada. Essa mulher passava-se Paulo pregando e ela olhava e dizia: ei, lá vai ali os homens de Deus. Cuidado com a bajulação. Tempo atrás um irmão mandou mensagem: pastor, eu quero que você venha pregar aqui. Tu é homem de Deus, eu conheço a sua conduta. Você, entre muitos aí, é um que eu jamais abriria minha boca para falar mal de você. Eu falei: Espírito de Satanás. Porque quando eu começo a te elogiar demais, irmão, cuidado. Porque quem faz não sou eu, quem faz é essa carcaça aqui, ó, depende dele para tudo. Aí a gente pensa que somos, aí caímos como essa mulher de vida. Aí nós caímos nesse processo de ser ludibriado, enganado pelo inferno. Aí chega uma pessoa: ai, Deus sabe que você está com processo no casamento, Deus está restaurando o seu casamento, Deus está dizendo: ei, não estou falando nada. Mas seu coração está voltado a restaurar. Aí você faz o quê? Eu não posso. Se ele te lançar uma maldição, você pega o seu nome. É por isso que eu digo: crente que não lê Bíblia, ele carrega o inferno em cima dele. Crente que não tem conhecimento da palavra, ele é facilmente enganado pelo inferno. Amém? E Paulo, ele olha e ele fica ali com o teu coração palpitando para botar a mão naquele demônio e expulsar. Não tem vez, tem quantas vezes o pregador veio pregar e a minha vontade foi: irmão, deixa eu orar por tua vida. Porque, irmão, você vê que tem gente que chega até nós, ele não tem Deus na vida. Quando o pregador passou a vida, tanta revelação, o irmão pegava, muitas das vezes até: vamos passar lá em casa, lá, irmão. Não sabe mesmo o que está carregando. É por isso que a maioria aqui já me conhece e sabe. Amém, irmãos? Amém. Quando os irmãos veem a mudança da minha feição, já fiquem atentos que alguma coisa está errada. Se vê eu agitado, saindo do altar toda hora, alguma coisa está errada. É um sinal que a igreja recebe. Porque se eu não estou recebendo, eu vou deixar a igreja receber? Não posso. Se eu desligo o microfone, dependendo do que faço, a igreja recebe o processo. Aí quem sai de errado somos nós. E o que a gente faz? Jesus não deixa se enfiar no inferno e não pegar mais. E acabou. Não vem mais. Esse dia o irmão mandou mensagem: pastor, eu queria ter uma agenda, eu queria que você me encaixasse para tudo. Ô, irmão, não está abrindo agenda mais não. Mas agora está pedindo para Deus usar os da casa. Porque é muito espírito de engano e a gente está usando, irmão, eu estou na lata. Eu não tenho duas palavras. É na lata. Porque a gente tem que ser assim: o inferno olhar e saber onde ele está mexendo. Ele não está mexendo com qualquer coisa. Ele está mexendo com aqueles que foram escolhidos por Deus. Ele está mexendo com aqueles que foram chamados e escolhidos pelo Senhor. Aleluia. Eu sei que os irmãos não têm costume de viver pregando dessa maneira, mas hoje eu quero expor uma pregação aqui para ensinar como a gente lidar com essa situação. Porque você já parou para pensar, irmãos? Muitas das vezes a gente está carregado de pessoas ao nosso redor dessa maneira, porque a gente não tem discernimento de quem é e quem não é. Eu vou dar um exemplo. A maioria aqui me conhece e sabe que eu não gosto de brincar com as coisas de Deus. Não brinco. Eu não aceito brincadeira com as coisas de Deus. Se eu chegar hoje aqui e dizer à igreja: Deus mandou a gente fechar essas portas, o que a igreja vai entender? Deus falou. É por isso que esses homens são usados por potestades. São homens que têm conhecimento, homens que têm domínio sobre a congregação. Como assim, pastor? Não, sim, porque tem um pouquinho de respeito da congregação, aí usa isso para fazer o quê? Para poder implantar regras que a qual o inferno está colocando. É por isso que quando vemos
Não sentir de deixar e outra coisa. Eu aprendi comigo, eu vou passar para a igreja uma vez mais. Pastor, por que você está falando tudo isso? 2025 agora. A gente vai enfrentar o ano dos falsos profetas. A gente vai enfrentar um ano terrível, onde os falsos vão se levantar dizendo que são. E as igrejas vai cair na lábia desses mentirosos. Deus vai passar uma peneira na terra e vai permitir os mentirosos se levantar dizendo que eles são servos de Deus. E aí? Espero que os irmãos lembrem desse dia. Espero que os irmãos fiquem atentos. E eu quero dizer, o mundo espiritual não é brincadeira, porque tem vezes que eu abro a minha boca e digo, falo num certo lugar, eu falo assim, olha, eu queria fazer isso. Quando pensa que não, vem um enviado e diz, olha, Deus me mostra você assim, 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 assim. Eu faço saber fazer um teste. Quantas das vezes eu fiz isso? Só para ver até onde o inferno está de olho em mim. E a gente não tem vigilância. Não tem vigilância. Não tem de maneira nenhuma. Se Deus descer na terra hoje e passar uma peneira nas igrejas, irmãos, se salvar 4 ou 5 igrejas, que vai ficar acima de 30 membros dessas grandes que temos. Se a nossa, se Deus tiver de misericórdia, ficar pelo menos metade já está bom, né? É? Mas é uma realidade que vai acontecer nas nossas congregações. Se tiver 50, 25 ou 20 ou 30, 10, aí vai subir, o resto fica. Porque nós temos uma nação inteira. Noé, olha, para que Deus fale, Deus diz, Noé, entra tu e mais 7. Cada animal da terra vai levar um casal. Dos limpos você leva 7 pares para servir de alimento, tanto para vocês após o dilúvio, quanto para os outros animais que vão se alimentar deles. Você pensa só, quantos homens que tinha na terra? E Deus diz, Noé, entra você e mais 7. As mulheres dos filhos de Noé não era nem para entrar na água. Sabe por que entrou? Para não se acabar com a nossa geração. E aí eu quero dizer para você, quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, Ele vai mover os céus e terra para poder abrir a visão de quem está vendo. Quantas das vezes eu ouvi pregador dizer que Noé pregou para aquela geração? Noé pregou? Alguém consegue me mostrar na Bíblia? Noé a todo tempo ele fez a arca calado. E um crente de verdade ele não precisa falar para dar um bom testemunho. Um crente verdadeiro ele não precisa falar para pregar, porque o próprio conduta dele, o próprio modo dele andar, agir e falar já é uma pregação. Deu para entender o que Deus está fazendo, irmãos? Deus está alertando o teu povo. E nós, igreja de Cristo, temos que ter o papel de pregar o Evangelho com sinceridade. Estou parando por aqui já. Mas se você parar e olhar dentro da palavra, olha quando a gente vê Abraão está no meio da tua parentela, Deus diz o quê? Sai do meio da tua parentela. Deus tinha um projeto com Abraão ou com a casa dele? Hã? Com Abraão. Quem foi beneficiado com o projeto de Abraão com Deus? Nós, a casa dele, os filhos dele, as esposas dele. E se você parar e analisar, será que Abraão sentiu quando deixou o pai e a mãe para trás? Mas foi necessário. Agora eu quero entrar no tema que Deus me deu. É necessário ser um sacrifício vivo para poder alguém ser liberto. É necessário, porque quando Deus chama Abraão e diz, Abraão sai, aquilo vai doer, porque é parente, é família. A saudade vai vir, e Abraão, ele vai obedecer o que Deus manda para que uma nova geração venha a ser restaurada. Tanto é que Abraão é conhecido como pai. Aí nós entramos na palavra do Senhor. Quando Deus chama ali, Abraão também diz, ei, obedece o que tua mulher Sara está dizendo. Deixa Ismael ir embora. Eu sou com ele. Será que o pai doeu ou não doeu?
você procurar dentro da Bíblia, tem muito exemplo para mim e para você de que o chamado de um cristão, ele nunca vai ser fácil. Antigo e Novo Testamento. É por isso que temos quedas e levantos. Temos o dia que estamos mal e o dia que estamos bem. Nós vemos que Deus pega um homem, o nome de Moisés, tira de dentro da sua casa, ainda criança, bebê de colo, e diz: ei, vai soltar ele, porque foi Deus que direcionou a mãe a fazer aquilo. Vai soltar, ele vai chegar, quem vai pegar a criança? E foi para dentro de onde? Dentro de um palácio. Será que Moisés foi bem tratado dentro do palácio? Será que Moisés não sentiu falta da sua família? Será que Moisés não sentiu ali a humilhação daqueles que estão ao seu redor? Dizendo: tu está aqui porque ela pegou e você ficou lá dentro, senão você já tinha morrido. Tu não presta igual esses hebreus. Será que não escutou isso? Será que quando você parar e analisar a Bíblia, você não vê o sofrimento que Moisés passou? Você viu que Deus fez Moisés um assassino para poder mudar a história de um povo? Você viu que por causa de uma atitude dele, ele perdeu a terra prometida? Um homem que falava face a face com Deus. Será que Moisés sofreu ou não? Mas Deus não está preocupado com o seu sofrimento só agora. Deus, ele quer ver como é que você vai se cuidar agora para lá na frente você tratar vidas. É por isso que Paulo passou o que passou, para quando chegasse diante de uma mulher possessa de demônio, ele ter visão e ver o que é de Deus e o que não é. É por isso que passamos muitas das vezes por essas provações de ver os falsos profetas se levantar, para a gente entender e ver como um falso profeta age. Alguém aqui já parou para entender como é que um falso profeta age? Hã? Alguém sabe como um falso profeta fala? Ele prega que nem crente, ele fala igual crente, ele fala em língua estranha que nem um crente, ele entra em mistério que nem um crente, ele tem uma boa conversa, uma boa lábia, uma boa conduta aos teus olhos, como a gente é acostumado a ter. Mas como eu venho costumando dizendo, você vai conhecer o falso profeta pelo fruto dele, não é aqui dentro. Lá fora. Eu conheci irmão que veio pregar aqui, saía daqui direto para a biqueira, cheirar para raio. Eu conheci irmão que pregou aqui, saía daqui direto para a biqueira buscar maconha para poder fumar. E ali escarnecia e amaldiçoava aquele que fazia aquilo. São falsos? A Bíblia diz que não pode jorrar duas águas de uma fonte. Aí você para e pensa: por que você passa esse processo todo de luta? Por que passamos por processo de rejeição? Aquele que prega a verdade, ele jamais vai ser aceito pela sociedade. A Bíblia diz que nós somos inimigos do mundo. Aquele que é amigo de Deus, ele é inimigo do mundo. Ele é inimigo. Não é o mundo, o globo, não. É a raça humana que não aceita Deus. É igual o versículo: porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo? Deus amou a Certa feita a gente é tão falta de conhecimento, irmão, que um pregador disse: irmão, nós aqui, quando nós saímos do mundo, irmão, a gente nunca saiu desse mundo. A gente nunca saiu, a gente saiu das práticas mundanas. Eu não sou terreno, irmão. O meu espírito, ele não é, ele é divino. Mas a minha carne é da terra. Nós somos peregrinos aqui, sim, mas enquanto essa matéria estiver sobre a terra, eu tenho que dizer que eu sou terreno. Deu para entender? É falta de conhecimento, é falta de entendimento. E muitas das vezes se preocupamos com quem não é para se preocupar e deixamos de aprender a palavra. E criticamos quem não é para criticar e deixamos de conhecer e entender o que a palavra diz. Aleluia. Se coloca sobre os pés. Ó, tá vindo uma lista de pregador que a gente colocou para uma campanha que vai vir aí. E entre eles vai vir um espírito de engano. Eu quero ver se a igreja vai estar atenta. Amém? Já estou dando a dica. Vou deixar e permitir, porque Deus falou que era para deixar. A igreja tem que amadurecer, não é viver como que está vivendo, tomando leite todo dia.
Porque você toma leite quando você é criança. Você se alimenta da mão ali da mãe, ou do irmão, ou do pai, ou de quem seja, quando você não tem ali a oportunidade, ou não tem maturidade suficiente para segurar uma colher e comer tua comida sozinho. Quem aqui já comeu comida ruim porque não tinha oportunidade de fazer a sua própria comida? Comeu a comida ruim da mão de alguém? E ainda tem que dizer que tá bom, né? Mas é tempo de você parar disso. Começar a comer o que é bom, nutre a tua vida.